As redes sociais são importantes em nossas vidas para que possamos nos comunicar com familiares longes, para trabalharmos e para também usarmos como uma ferramenta para vermos fotos de amigos e famílias que moram longe de nós. Mas neste caso, não foi isso que aconteceu. Ele serviu para resolver uma briga, onde as envolvidas primeiro brigaram pelo Face e depois partiram para as agressões. Ela começou a me xingar no meio da rua no meu Face, começou a mandar mensagem para mim me chamando de vagabunda, de vadia. Eu fui numa boa conversar com ela, ela começou no meio da rua me xingar de tudo quanto é nome, aí a gente começou a brigar, nós brigamos, eu bati nela bastante, dei uma taca nela no meio da rua, chegou ela e a namorada dela, e começou a me agredir, do nada começou a me agredir, só que eu não vi que ela estava com faca, não vi nada. Eu sei que a namorada dela veio com capacetada em cima de mim e ela veio com umas facadas em cima de mim e minha filha estava do meu lado. Sorte que minha sogra pegou e tirou a minha neném que estava do meu lado de 1 mês e 18 dias, porque senão ela tinha machucado a minha filha. As duas indiciadas estão aqui com o soldado Gouveia no quartel e nós vamos conversar com elas para ver também a versão delas, porque segundo uma delas, quem começou a confusão foi a MS. Vamos tentar entender essa história. Olha, tudo começou pelo Facebook, ela postou na minha linha de tempo, me xingando, entendeu? Aí eu fui em mensagem, mandei uma mensagem pra ela e bloqueei ela do meu Face. Aí eu acho que ela ficou revoltada. Aí eu tava indo eu tava indo sexta-feira pra escola à noite, ela e o suposto marido dela, pai da filha dela, pararam na rua ali no Beija-Flor e os dois me agrediram. Os dois me bateram e minha mãe ia vir segunda-feira aqui prestar depô, porque tinha que ser na hora, né? E eu tava indo pra escola, eu liguei pra minha mãe na hora e falei. E os dois me bateram, entendeu? Eu não... Legítima defesa, velho, porque os dois me bateram no meio de todo mundo. Mas eles te bateram na sexta-feira e você fez legítima defesa no sábado? Sim, porque não tinha como eu fazer nada, eu tava indo pra escola. Eu não ia voltar pra casa. Eu me arrependo. Você não pensa no futuro seu agora? Tá nas mãos de Deus. Ela só falou, me leva ali. Eu falei, na onde, né? Ela falou, bem ali. Daí eu levei ela, sem saber de nada, que ela tava armada, nada. Chegou lá, começaram a discutir. Você começou a bater na menina, daí eu entrei no meio pra separar. Daí aí o cara lá começou a me bater. Ele pegou o capacete, tacou aqui na minha cara. Aí ele me bateu, daí foi na hora, no momento que ela tava, eu não sabia que ela tava armada. Foi no momento. Consequência assim, eu vou até o fim, vou provar que eu sou inocente. E o cara que me bateu vai pagar, porque eu nem sabia de nada. Eu fui defender ainda pra não rolar briga. E o cara veio me agredir, é louco? Por que ele não... peraí, não soube conversar, né? Segundo o soldado Gouveia, a guarnição de plantão foi solicitada para comparecer à rua Beija-Flor, na Vila Esperança, onde estava acontecendo uma briga. E ao chegar ao local, constataram a veracidade dos fatos. O ocorrido lá aconteceu que, devido a um comentário no Facebook, alguém compartilhou alguma coisa lá que indevida, alguma coisa assim. E ela foi tirar satisfação na casa dela com uma faca, como vocês veem aqui, ó, uma faca aí. Essa faca foi a causadora da lesão corporal que se encontram nas vítimas ali. E o capacete também, segundo testemunhas, uma das indiciadas aí estava agredindo fisicamente com capacete as vítimas lá e os moradores daquela casa. Vamos encaminhá-las à autoridade policial, o delegado da cidade. Ele vai fazer a análise do fato e verificar qual a procedência que vai ser tomado de acordo com a lei, né? Segundo testemunha, uma é menor e a outra é maior de idade. Então, vai caber à autoridade policial verificar essa situação. Além da vítima MS, que vocês viram que está bastante ferida, outras vítimas também foram feitas por essas duas moças. Um senhor que está aqui ao meu lado, que está com um ferimento, olha só, como vocês podem ver aqui, também já foi medicado no hospital, está com ferimento bastante grave na barriga devido a uma facada, que ele foi separar a briga. E tem outra senhora também que está aqui, que ela não quer se identificar, que está com um corte na mão. E também, olha só, a roupa cheia de sangue.
Tudo isso por uma briga, tentando separar a briga das 3 jovens. Logo após lavrado o boletim de ocorrência, ambas foram encaminhadas à Polícia Judiciária Civil. Bom, elas já estão sendo autuadas em flagrante, né? Até então também pairava a suspeita de que a pessoa que falava que era menor, a autora, não era, mas agora parece que foi confirmado. Ela realmente, existem já vários procedimentos aqui em Marcelândia a respeito dessa menor. Ela nós vamos tentar aí uma internação para ela, né? E a outra, que é maior, vai descer para o presídio feminino em Sinop. Brigas marcadas pelas redes sociais estão sendo mais comuns em todo o Brasil do que possamos imaginar. Jovens, adolescentes, adultos marcam o local e o horário para os internautas compartilharem a briga. Mas prestem atenção, o delegado da Polícia Judiciária Civil faz um alerta sobre as ameaças pelo Facebook. Infelizmente, as redes sociais vêm para facilitar a vida do pessoal e algumas pessoas acabam abusando, usando com má intenção, né? A gente lamenta esse tipo de atitude, né? E aquela coisa, cada um responde pelos seus atos, tanto no Facebook, qualquer coisa que você escreva no Facebook, você entendeu? Você pode ser responsabilizado, né, criminalmente por isso, então tem que tomar muito cuidado com como você utiliza esse tipo de ferramenta.